Doutora Renata, me conta aqui então, quais os sintomas físicos na criança da ansiedade? Então, é muito importante que os adultos, porque muitas vezes as emoções vão passar despercebidas, né? É só uma criança chata chorando lá no canto, é só uma criança triste porque a bola furou, mas tem os sintomas físicos que são mais fáceis de serem observados. Então, primeira coisa, sensação de aceleração do coração, que a gente chama de taquicardia. Então a criança chega para o pai e para a mãe e fala: meu coração está acelerado, põe a mão aqui. Ou ela fala: estou com dor no peito, tá? Outra coisa, dor de barriga inexplicável. Dores de barrigas difusas que não têm explicação com alimentação, fez exame de fezes normal. Dor de cabeça, criança não é para ter dor de cabeça, precisa investigar. Pode ser ansiedade também, tá? Choros excessivos sem motivo tamanho, é sinal de ansiedade também. Tontura, tontura é muito comum criança ter tontura e ser por ansiedade. Dores pelo corpo, às vezes dor nas costas, porque a criança ela fica tensa. Ela fica tão tensa que os músculos vão enrijecendo. Então, ela tem dor no pescoço, dor nas costas. Esses são os principais sintomas, mas lembrando que muitos outros sintomas podem acontecer. Incrível, muito obrigada. Olá, pessoas amadas, eu sou a Márcia Rissato, terapeuta floral, e hoje estou recebendo a pediatra e cardiologista infantil, doutora Renata Isa Santoro, que para mim é um privilégio poder andar lado a lado da ciência, terapia integrativa andando lado a lado com a ciência. O doutor Bá dizia que a terapia floral era uma medicina do futuro, e ele foi muito questionado na década de 30. E, de repente, quase 100 anos depois, a gente recebe médicos que têm um olhar como um todo sobre a pessoa. E hoje a gente vai falar das emoções infantis. Então, doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada, Márcia. É uma honra estar aqui falando com vocês, conversando sobre esse assunto, porque a medicina integral, ela é exatamente isso. Quando a gente faz faculdade de medicina, a gente estuda as doenças. Desde o começo do primeiro dia ao último dia, a gente estuda o funcionamento do corpo e as doenças, como que elas chegam no nosso corpo. Mas elas não estão só no nosso corpo, né? Então a gente foi estudando isso e vendo que as doenças, elas também fazem parte das nossas emoções. E as emoções podem atingir nosso corpo, assim como o nosso corpo atinge as nossas emoções. Então essa sinergia é super importante. Não adianta você tratar só uma coisa. Não adianta você olhar só para um membro ou só para uma emoção. É a sinergia que vai trazer a cura de verdade. E eu sei que você usa a terapia floral também nos teus Isso. atendimentos. Sim, a terapia floral ela faz parte dos meus atendimentos. Ela faz porque todas as questões que chegam no meu consultório, existe algum padrão emocional. Se não tem na criança, tem nos pais, tem no cuidador daquela criança, tem na avó. Então, em algum momento, eu vou precisar entrar com uma terapia floral para ajudar no desenvolvimento da. Às vezes, o floral ele vai para os pais, ele vai para uma avó que cuida daquela criança, mas é aquilo que vai ajudar no desenvolvimento daquele bebê. A gente está falando, então, do entorno, né? A gente está falando da família, a Da gente está família. falando do campo. Na verdade, quando utiliza a ferramenta maravilhosa da terapia floral, a gente está cuidando do campo sutil que existe naquela família. Ah, isso é tão lindo. Mas então, me conta, criança tem ansiedade ou é frescura? Criança tem ansiedade. Só que a maioria das pessoas acham que é frescura, que é uma criança chorona, que é uma criança que ela só faz birra, né? Existe o padrão birra, mas existe a criança que faz birra porque ela tem ansiedade. Então eles acham que a criança ou a criança tem muitos sintomas. Ah, essa criança reclama muito, tá sempre com dor de cabeça, tá sempre com dor de barriga e não. A criança tem ansiedade. E os últimos trabalhos que saíram agora na pandemia, né, depois da pandemia, onde as crianças voltaram para a escola, aumentou a porcentagem de ansiedade quando eles fazem questionários de sintomas físicos nas crianças.
Então, aumentou de 15% para 30% o número de crianças que têm ansiedade, diagnóstico já de ansiedade. Por conta Fora, da por pandemia, conta do de isolamento. socialização? Sim, além do isolamento social que aconteceu, não foi só isso. A pandemia, ela trouxe preocupação para os pais. Então, as crianças observavam a preocupação excessiva dos pais dentro de casa e elas se sentiam fragilizadas. Então, é isso que os trabalhos mostram. A fragilidade, a insegurança dos pais trouxe fragilidade para as crianças. E fragilidade, para virar uma ansiedade, é um pulo. E como é que os pais conseguem identificar se é frescura, birra ou ansiedade, né? Como é que é? Sim, a primeira coisa é você conhecer a história da criança. Por exemplo, uma criança que, quando ela era muito pequenininha, tinha 4 aninhos, estava andando de bicicleta e ela sofreu um acidente. Quebrou um dente, bateu a cabeça, foi para o pronto-socorro, gerou uma história na vida daquela criança. Toda vez que ela estiver perto de uma bicicleta ou subir numa bicicleta, ela vai ter uma crise de ansiedade. Isso é uma história, isso não é uma ansiedade generalizada, isso não é uma coisa ruim para a vida dela. Precisa tratar, mas não é uma ansiedade generalizada. Agora, a criança não tem história de nada, ela nunca demonstrou uma fobia de um animal, por exemplo. Tem criança que tem fobia especificamente de um animal, porque ela já foi mordida por aquele animal. Aí, os pais têm que observar, poxa, isso a criança, meu filho nunca apresentou. Ele está dizendo para mim que está com o coração acelerado, ele está suando muito, sem motivo, está muito triste, dor de cabeça, dor de barriga, é sintoma também. Aí vai no médico, faz ultrassom de abdômen, não tem nada, faz exames do coração, não tem nada. Foi assim que eu fui estudar ansiedade. Eu comecei a receber muitas crianças com dor no peito, muitas crianças com palpitação e taquicardia. E aí eu fazia todo o check-up cardiológico e não tinha absolutamente nada. E como que eu ia dar alta para essa criança? Falei, não tem nada no seu coração, você está de alta. A criança continuava com a taquicardia, continuava com a dor no peito, a mãe voltava. Eu falei, eu preciso olhar para isso, que eu que sou a cardiologista, Que lindo. eu preciso cuidar disso, né? E aí que eu fui estudar como que a emoção traz sintomas físicos. Então, como que acontece? A gente tem dentro do nosso cérebro, lembrando que a criança não tem um cérebro formado, né? Nosso cérebro vai terminar de formar até os 25 anos. E o nosso cérebro ele se forma de trás para frente. Então, atrás são os instintos e na frente tem todo o nosso raciocínio lógico. Então, a criança ela não tem discernimento ainda, que é onde fica aqui na frente, no nosso lobo frontal. Quando a gente lida com uma criança que tem ansiedade, a gente tem que ter muita paciência, porque ela não tem discernimento. Às vezes o adulto acha que tem, né? Fala, fica quieta, para de chorar, essa criança é muito chorona. Não, ela não tem discernimento dela saber que ela está chorando muito, ela não sabe o que é o muito, ela não sabe o que é o pouco, chorar pouco. Então, o adulto tem que ter muito cuidado para não gerar depois outros problemas na vida adulta dessa criança e do adolescente. E a gente tem dentro do nosso cérebro uma estrutura que se chama amígdala cerebral. Não é a amígdala da boca, é a amígdala cerebral. E essa amígdala é como se fosse assim um cão de guarda. Então você tem na sua casa, você tem uma casa de rua e você tem um cão de guarda que fica lá na frente, na garagem, que quando passa alguém perigoso, alguém suspeito, o cachorro vai latir. Ele vai latir muito, passou alguém suspeito. É isso que a nossa amígdala faz. Então, se a criança está num ambiente, uma luz, um lugar, uma voz, um barulho, um animal, que ela percebe que aquele é um risco para ela, a amígdala cerebral vai ser ativada imediatamente. O que ela faz, essa amígdala? Ela ativa outros lugares do cérebro que liberam hormônios, que são os hormônios do estresse. Quais são os hormônios do estresse? Cortisol e adrenalina. Quando esses dois hormônios são liberados, acontece um efeito no nosso corpo que é assim, tá muito perigoso aqui, a gente tem que fazer alguma coisa. O que é fazer alguma coisa? Fugir, correr, lutar, se esconder, virar purpurina e desaparecer. Essa é a vontade que a criança tem quando ela está com ansiedade, estresse. Ela quer desaparecer. Então, ela começa a liberar todas as emoções. O que esses hormônios fazem, a adrenalina? Faz o coração bater mais rápido, faz a pressão arterial aumentar,
faz a nossa pupila do olho ficar bem pequenininha, que é para você ter um hiperfoco, para você saber, vou fugir por ali. Eu vou subir naquela árvore, vou fugir desse leão, eu vou subir naquela árvore. Então, o corpo, ele faz de um jeito para você lutar e fugir daquela O situação. corpo é inteligente, Ele é né? muito inteligente. Ele faz você ter mais oxigênio para os músculos, porque se você tiver que correr, ó, você vai conseguir correr muito, porque ele libera todo o oxigênio para os seus músculos. Só que o que acontece? A criança não está fugindo, ela está parada às vezes. Porque hoje em dia o nosso estresse, ele é psicológico. A maioria, né? A maioria é estresse psicológico. Então acontece tudo isso no corpo da criança e ela está simplesmente sentada na sala de aula. Ou ela está dentro de casa. E aquilo começa a aumentar muito os sintomas. Aí vem dor de cabeça, por causa da adrenalina, vem taquicardia, por causa da adrenalina e do aumento da oxigenação, para você poder liberar e correr e se libertar daquele estresse. E isso não acontece, ela não se liberta do estresse. Passa algumas horas, vem outro gatilho, amígdala cerebral de novo, dá o alarme. Estamos num local proibido, estamos num local perigoso. Aquela pessoa já te xingou na escola uma vez, ela está ali na sua frente agora na lanchonete. E aquilo vai. A criança não aprendeu a se acalmar. Porque estresse a gente vai ter para o resto da vida. A gente sempre vai conviver com o estresse. E a gente tem que aprender que o estresse é ótimo, tá, gente? O estresse é ótimo, porque o estresse, ele faz a gente ser proativo. Sabe aquele problema que você não resolve nunca? Aí vem uma situação que te dá um estresse, e fala, vou lá e vou resolver isso agora. É maravilhoso. Só que aí você resolveu, você brigou com aquela pessoa, você fez os seus direitos serem atendidos. Passou, acalmou, cortisol vai embora, adrenalina também, você fica tranquilo, volta para sua rotina. A criança não consegue ter esse equilíbrio. Muitos adultos também não, a gente está no aprendizado, né? Mas a criança principalmente, por quê? Porque ela não tem o discernimento. Ela não sabe até onde ela pode ir, até onde ela deveria ir. Então, cabe a nós, adultos, sermos espelhos, né, para essas crianças, ensinarmos, orientar essas crianças em aprender elas sozinhas a voltar para essa homeostase, esse equilíbrio. Então, uma das ferramentas maravilhosas que a gente pode usar é a terapia floral. Você sabe que é muito comum quando vem mãe me pedindo ajuda, diz assim: ai, meu filho tá comendo demais, né? Eu quero um floral para ele parar de comer. Não tem. Uhum. Ah, então, mas o meu filho está muito desequilibrado, está muito ansioso. Aí vem sempre aquela pergunta: como você está? Como está o ambiente familiar? Ai, realmente, aí você eu começo a atender a mãe. Sim. Aí ela começa a dizer todos os problemas que ela está tendo, todas as inseguranças, e hoje em dia não se filtra muito, né? A criança ela está sendo exigida demais, ela tem que ser adulto, né? Ela já tem que fazer várias atividades, ela tem que ir bem em todas, ela tem que começar. A minha filha tem 8 anos, ela começou crochê. Ela ficou encantada, ela queria crochê. A criança também é manipuladora, né? Ah, eu quero, me enlouqueceu. E ela fez algumas aulas, mas ela desistiu. E eu já comecei, Nicole, que coisa terrível, quando você crescer, já pensou, você vai fazer faculdade, aí você vai desistir. Aí eu falei, gente, como assim? A menina já estava com perdilhão, ela só não queria mais fazer, Sim, né? sim. Então, essa ansiedade do adulto é muito comum ser espelhada pela criança. Muito comum. A maioria dos diagnósticos de ansiedade em criança, ela pode ser hereditária, ela vem dos pais. E o que a gente acha mais perigoso disso é que se a ansiedade na infância não for olhada, não for diagnosticada e não for tratada, aumenta muito o risco dessa criança desenvolver depressão na idade adulta, da adolescência para frente. Então, a gente não cuida da ansiedade só para a criança se sentir bem naquele momento. É para ela ter uma qualidade de vida no futuro. A maior parte do diagnóstico de depressão na adolescência e na vida adulta, se você pegar a história, eram crianças ansiosas. Se você ouvir a história da mãe ou do pai, eles eram ansiosos também. Então, quando nós somos pais, mães, é uma responsabilidade. Não dá para negligenciar isso. Então, quando a gente cuida da criança, a gente está cuidando de todo mundo. Tem que olhar o pai, tem que olhar a mãe, tem que olhar os relacionamentos, porque às vezes você não precisa nem tratar a criança. Você cuida do pai e da mãe e a criança só resolve no fluxo.
Olha que Ela só bárbaro. vai É isso junto aí. nesse fluxo. E a questão de exigir é muito interessante que você falou, muito. Porque tem uma coisa que as pessoas colocam muito, é que assim, se você começa uma coisa, termine. Não é bem assim. Eu não concordo com isso. Aula para mim agora. É, Aula para mim agora, muitos doutor. terapeutas falam isso para você ter, né, a convicção, se você começou, você tem que terminar. Mas e se a pessoa está querendo ter uma experiência? Porque nem tudo, principalmente a criança, e nós somos eternas crianças, né? Nós temos a nossa criança interior que está experienciando a vida. É verdade. Agora, a gente tem que olhar para isso também, né? É verdade. Imagina uma criança que nasceu e ela está vivendo. Então, ela está dentro do útero. Aí ela sai, ela tem contato com o ar. Só ali já é diferente, porque ela vivia no líquido. Agora ela está em contato com o ar. Ela vai mamar leite. Antes ela só deglutia líquido amniótico, né? O líquido da gestação. Agora ela está mamando leite. Então ela está fazendo várias experiências. Aí ela passa por essa experiência e começa a comer a comida. Experiência. E ela vai crescendo. Quando a criança está perto de uma idade de 6 a 10 anos, é a maior fase de experiência da criança, não tanto física, mas experiências intelectuais. Então a criança diz que ela quer tocar bateria. Aí ela fala que não, agora eu não quero mais tocar bateria, eu quero jogar futebol. Aí ela joga futebol. Não quero mais jogar futebol, agora eu quero dançar balé. E muda E completamente. tudo bem. Tá tudo certo. Ela tá criando experiência. Quando ela for virar um adulto, olha a carga de experiência que ela vai ter. Ela não vai lembrar que ela dançou balé aos 6 anos, mas o corpo dela vai lembrar, o intelecto dela vai lembrar que ela teve essa experiência. Então ela vai ser uma pessoa mais sensível, porque ela fez balé. Ela vai ter um controle do corpo melhor, o corpo, porque existe a memória celular, nosso corpo lembra, ele tem memória. Então ele vai ter a memória celular de ter uma consciência corporal. Se ele começar a fazer uma yoga na idade adulta, o corpo já vai falar, opa, já reconheço alguns movimentos aqui. É uma Então, coisa que eu tenho, até a gente vai fazer um podcast com a Gabi, que maravilhosa. você lá na tua clínica, né? Isso. Na Na MedSoul MedSoul tem yoga, gente, tem uma yoga. clínica que tem yoga com a professora Maravilhoso. Gabi. E a gente estava falando exatamente sobre isso, da importância da respiração, Isso. né? Quando a criança está ansiosa. A Nick fez, a minha filha de 8 anos, ela fez quando ela tinha 5 anos, aí veio a pandemia, 5, 6 anos, aí interrompeu, ficou 2 anos parada, mas ela ainda tem, então, quando às vezes eu estou muito irritada, ela fala, respira profundo. Então, a respiração é uma técnica muito legal também para ajudar no controle do estresse infantil. Sim, é uma técnica que eu passo em consulta nas crianças que me procuram por ansiedade, porque a respiração ela é uma oxigenação, né? Então você traz oxigênio. A gente usa mais ou menos 15% do nosso pulmão. A gente não usa quase nada dele. Então, as técnicas respiratórias ampliam a capacidade pulmonar que você tem. E, além disso, os movimentos repetitivos respiratórios, principalmente aquele do quadradinho, em que você respira, inspira 4 segundos, segura 4 segundos, expira 4 segundos, segura 4 segundos e vai nesse fluxo, você cria uma resposta vagal. O que é resposta vagal no nosso corpo? Você estimula o nervo vago, onde ele é do nosso sistema parasimpático. Aquilo tudo que eu falei para vocês, da amígdala, do estresse, da taquicardia, aquilo é o sistema simpático, que é, opa, vamos tomar uma atitude, senão nós vamos morrer aqui. O que é o parasimpático? Relaxa, agora está tudo certo. Então, quando você quer dizer para o seu corpo que está tudo bem, você tem que estimular o parasimpático. E a melhor forma de estimular o parasimpático é a respiração. Primeiro, porque ela é tua. Você não tem que pedir nada para ninguém, você não tem que comprar num lugar, você não tem que fazer nada. Em qualquer lugar você pode parar, respirar durante 3 minutos, nem é muito tempo. Começar com 3 minutos fazendo essa respiração quadrada, ou pode ser de 3 tempos, quem não tem ainda capacidade pulmonar, né? E você vai perceber que em 3 minutos seu corpo entendeu que está tudo bem. Você fica mais calmo. Você sabe que essa respiração quadrada, ela começou com marinheiros de guerra que faziam essa respiração para poder continuar, senão eles entravam no estado de estresse e não conseguiam focar para realizar e seguir. Olha, tem uma história aí de respiração quadrada muito legal. Que demais você ter tocado nesse assunto. É lindo. E essa respiração quadrada, eu aprendi fazendo um curso de facilitação de meditação pela Escola Paulista de Medicina. Então, eu fiz um
um curso lá de formação de 1 ano. E a gente não começou já pela respiração quadrada, porque você não consegue começar direto por ela é um processo. Por isso que a meditação também é um autoconhecimento. Porque a gente respira muito mal, né? A gente respira muito superficial. E a criança também, se você olhar o bebezinho respirando, ele respira pelo abdômen, o recém-nascido. Você olha o bebê, a barriguinha sobe e desce, sobe e desce. Essa é a respiração ideal. Só que a gente cresce e são tantas as solicitações, são tantas as preocupações, são tantas as questões que a gente esquece essa respiração e passa a respirar só com o tórax. Onde a gente não tem nossa capacidade pulmonar efetiva. A gente não vem, não traz a respiração até profundo. Até profundo. Por isso que é legal no pomanderzinho, que a gente fez essa linha infantil, que é com blend de óleos essenciais seguros, a gente, quando você sente o cheiro, você vai ver só, você respira mais profundo sem querer. Eu gosto de fazer essa experiência. Ai, que delícia. E faz com que a criança se sinta acolhida. É um acolhimento, né? É um alimento, exatamente. Mas olha, eu ficaria aqui a tarde inteira conversando com você, Sim. Mas eu já entendi que a gente vai ter que criar novos episódios. Sim. Até para você poder ajudar a gente a alimentar a nossa página do Pomanderzinho Oficial, né, que fala das emoções, já que você acompanha tudo isso, né, e as emoções estão muito ligadas com o coração. Muito, né? O coração é um símbolo das emoções, isso que eu acho mais bonito Mas o floral, e você sabe disso, ele tem resultado muito mais rápido nas crianças do que nos adultos. Por quê? Por quê? Conta você para mim. Porque a criança não julga. Então você já pula uma grande etapa, né? Porque o adulto, ele olha o floral, ele fala assim, mas essa gotinha aqui vai resolver alguma coisa? Mas o que é esse floral? O que essa flor aí vai fazer? Quais são os efeitos colaterais? Ah, mas não vai ser estranho, já vem. Ou então ela toma já esperando o resultado. A criança não espera o resultado. Tem criança que fala para mim que são as gotinhas de Jesus. Tem criança para mim que fala que são as gotinhas do amor. Não tem crença limitante, Não tem crença, não tem crença. E ela que o Kids, ele abaixa o hormônio do estresse. Ele traz essa segurança para a criança, sentir que ela pertence a algum lugar. Isso. E ajuda nesse processo de sair do estado de alerta para não ter que lutar nem fugir. Exatamente. O principal passo é sair do estado de alerta. E tem dia que está melhor, tem dia que não está tudo tão bom e está tudo certo, não precisa ficar alerta, é a hipervigilância. A ansiedade, ela é hipervigilância. Então, a gente tirando essa vigilância da criança, porque ela não precisa disso, né? Ela pode viver cada dia, vai viver cada momento da vida dela. O que é legal da criança? Por que a gente é tão encantado com lactentes, né? Com bebês que estão aprendendo a andar? Por que a gente se encanta tanto? Porque eles vivem o agora. Eles estão brincando com essa caixinha, a caixinha é a coisa mais legal do mundo. É a caixinha, é a coisa... Eles estão conversando, olhando para você e dando risada da sua brincadeira que você está fazendo com a boca. A vida é aquilo, é brincar com aquilo. O resto acabou, pode estar tendo uma tempestade lá fora. Eles não estão preocupados. E aí a gente vai perdendo isso, né? A criança tem presença. Presença, é isso. A criança tem presença. E às vezes a gente quer tirar isso delas, né? Levando-as para o futuro, dizendo, olha lá na frente, não sei o quê. Ou lá atrás, quando você fez isso. E a criança tem presença. Olha, doutora, como que a gente... muito obrigada por enquanto, porque você está convocada para voltar, porque eu tenho certeza que os pais vão querer continuar te ouvindo. Eu que agradeço. E sigam a doutora Renata, a gente vai colocar aí as redes sociais dela. E eu agradeço, doutora, por mais esse dia, por mais essa conversa. Ai, meu Deus, obrigada pela sorte de te encontrar. E encontro vocês no próximo episódio. Sigam a gente nas redes sociais, @Florais011.